Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá Miguel, bem-vindo mais esta semana. Obrigado. Hoje olhamos para o Anuário Financeiro do Futebol, que foi publicado esta quinta-feira pela consultora EY. Vamos aos números maiores que este trabalho nos traz. Na época 2023-2024, o futebol nacional contribuiu com mais de 662 milhões de euros para o PIB, para a riqueza nacional, e gerou 4.400 postos de trabalho. Entregou também 268 milhões de euros em impostos. A Liga Portugal Betclic, a principal, gerou receitas totais de 1.024 milhões de euros, num crescimento de 8% face à época anterior. São os grandes números deste mesmo anuário, mas nem nada melhor do que Miguel Farinha, ele que é Country Manager Partner da EY em Portugal, para nos ajudar com estes mesmos números e com um olhar sobre o anuário financeiro. Miguel, obrigada por ter aceitado este desafio de vir participar no Advogado do Diabo connosco, e seja bem-vindo. Quando olha para o anuário financeiro e para a época específica 2023-2024, que radiografia é que este trabalho nos traz sobre o futebol nacional? O anuário, e nós já temos um longo histórico do anuário, porque já é a 8ª edição que fazemos, e o grande objetivo é percebermos o que é isto, o futebol em Portugal, para além da bola a rodar em campo e dos 22 jogadores e treinadores e toda aquela estrutura. Percebemos qual é o impacto da economia, a dimensão do mesmo. E os números que a Diana acabou de referir são os números principais que aqui temos, ou seja, estamos a falar do impacto na economia portuguesa de 662 milhões de euros, do valor total, 0,25% do PIB, o que, olhando para os últimos 5 anos, estamos a crescer 8% ao ano, e este ano é o primeiro ano que há um ligeiríssimo decréscimo face ao ano passado, por via até da diminuição de receitas das competições europeias. Quando olhamos para os últimos 5 anos, também estamos a ver que começamos na pandemia, e aí foi de facto o período mais o primeiro negro. 19-20 ainda estava ali ainda estávamos em fase de pandemia. Ainda temos uma época quase normal, só ao final é que acabou. A época de 2021 aí sim é uma época totalmente pandémica. Mas é um crescimento contínuo que tem acontecido no futebol em Portugal, e passámos na altura, o impacto estava na casa dos 400 milhões, já estamos nos 600. Mas depois acho que é mais importante olharmos este ano, pela primeira vez, a Liga Portugal, os clubes, não só a Liga Portugal Betclic, mas também a Liga Portugal Meu Super, a segunda Liga, tem as receitas totais de mais de 1.000 milhões de euros, ou seja, os 1.024 que a Diana referiu são os números da Betclic, da Liga os números principal. totais, 1.070 milhões de euros. É um número impressionante, e é um número que continua a demonstrar alguma resiliência e consistência do futebol em Portugal. Mesma coisa com o número de empregos. O desemprego cresceu muito este ano em Portugal, no futebol em Portugal. Passamos a ter 4.400 pessoas a trabalhar no futebol, que demonstra, por um lado, a contínua profissionalização. Eu, às vezes, tendo em conta que já apresentei este estudo 8 vezes, começo a repetir-me nos temas da profissionalização, mas é verdade. Os clubes cada vez mais estão mais profissionais, mais capazes, e têm investido nas suas estruturas para cada vez responderem melhor aos desafios que o futebol lhes traz. Isto também, este aumento de pessoas também tem um aumento seguinte de impostos. O grande número dos impostos é o IRC e a Segurança Social. E são estes dois números também que crescem muito por via do número de empregados no futebol em Portugal. Por isso, o cenário acaba por ser bastante positivo dessa perspectiva. Já vamos com mais detalhe também alguns destes números para percebermos como é que eles evoluíram. Luís Miguel Henrique, fazendo uma primeira análise, deitando um primeiro olhar sobre este anuário, com que imagem é que fica do futebol português? Bom, como deves imaginar, possivelmente este é o setor, o cluster em que eu mais e melhor conheço, pela dedicação profissional que tem, pelo acompanhamento, não só profissional, mas até pessoal. Portanto, o anuário, de alguma forma, não me traz nenhuma informação que nova ou completa surpresa. Não surpreende. O que é importante em relação ao anuário é a consolidação de um conjunto de informação e também a confirmação de algo que eu dividiria em duas partes. Uma, aquilo que o Miguel Farinha agora nos trouxe, que tem a ver com a contínua profissionalização e a contínua melhoria, porque quando nós olhamos nos últimos 8, 9, 10 anos, houve uma grande evolução. Estamos a falar de uma liga que há alguns anos esta parte, e quando Pedro Proença assumiu, isso está mais que assumido, era uma liga que estava tecnicamente falida. Ela apresenta resultados positivos de forma consolidada, estruturada, e mais ainda, acho que começam a ser lançadas algumas sementes, que eu espero que não se percam agora nas próximas eleições em abril, até de alguma modelo de governação dentro dos próprios stakeholders dentro da liga, de uma
certa união, de perceberem que têm que competir dentro do campo, mas têm que trabalhar de forma conjunta em prol do próprio cluster e da própria liga para fora. Há desafios que aí vêm, vamos conversar com certeza absoluta durante o programa, que tem a ver particularmente com a centralização e com um conjunto de desafios, mas, volto a dizer, o anuário traz-nos não só numa primeira parte estes números que tem, mas a consolidação de um conjunto de desafios, e desafios esses que são extremamente importantes para continuarmos a fazer isto. Deixa-me só dizer, e para completar, que muitas das vezes são as próprias pessoas e os agentes do futebol, e até se calhar alguns foras, que tratam a pontapé e mal esta área, que eu gostaria de ver com mais carinho, no sentido de que no mundo, e eu trabalho, e às vezes repito isso, tirando o continente da Oceania, eu trabalhei nos 4, não há nenhum melhor embaixador, não há melhor facilitador que Portugal tenha que não seja o futebol. Portanto, às vezes esses números, a empregabilidade, a riqueza criada, os impostos, etc., é importante, a melhor ferramenta de todas é um intangível que tem a ver com a capacidade que nós temos de credibilizar e a nossa imagem perante o mundo, e isso é feito nos 5 continentes, em qualquer ponto. Miguel Farinha, comecemos então aqui pelo impacto económico. A Liga Betclic, como referiu há pouco, a principal originou receitas de 1.024 milhões de euros, mas também teve gastos totais, que no fundo foram de 1.032 milhões de euros. O Miguel estava aqui a dizer que a verdade é que no passado tínhamos aqui uma liga falida. A verdade é que temos números mais relevantes e de maior dimensão, mas ainda com uma estrutura entre receitas e despesas a pender mais para as despesas do que para o lado das receitas. Isto é sustentável, porque depois temos também um passivo muito maior do que o ativo de 1.810 milhões de euros contra um ativo de 1.741 milhões de euros. Estamos a falar da liga mais competitiva. É uma liga muito competitiva, é uma liga que tem crescido cada vez mais. Agora, podemos olhar por 2 perspectivas, e indo provavelmente ao ponto do balanço. Eu tenho tendência a olhar para os números. E faz sentido. E o objetivo na lógica, como se olharia para uma empresa. O objetivo de olhar para o anuário é olhar para os números e termos aqui os dados financeiros do futebol em Portugal e percebê-lo. E se olhar para o balanço dos clubes, é verdade que neste momento temos um passivo maior que um ativo. Mas não nos podemos esquecer que no negócio do futebol há um ativo enorme que não está registado em lado nenhum. Todo o valor dos jogadores criados em casa, e Portugal é prolífero na criação de jogadores, não está registado. Ou seja, há aqui um ativo intangível não registado que imediatamente transformaria um saldo muito mais. Mas isso depois não tem reflexo no grande volume de transferências e no grande volume de receitas geradas por estas transferências? Quando é vendido. Mas só no momento que é vendido. Ou seja, quando olhamos para as receitas e fomos ao lado das receitas, Portugal este ano passou os 1.000 milhões de euros de receitas. Dávamos nos 900 e qualquer coisa, passámos 1.000 milhões. E precisamos pensar o que é que se houvesse aqui uma espécie de goodwill associada a este valor que é gerado pela formação futebolística. Era muito positivo. Era muito superior ao passivo hoje em dia. Claramente. Em todos os clubes. E porquê é que isso não se faz, Miguel? Porquê é que esse ativo intangível ainda não é de maneira nenhuma contabilizado? Normas de contabilidade, não é? Exatamente. As normas de contabilidade não o permitem fazer. Um ativo desenvolvido internamente por uma empresa não pode ser registrado no seu balanço até o momento em que é vendido e é valorizado. Até por uma questão de como é que eu vou valorizar. No futebol até há formas que é mais fácil que noutras indústrias de valorizar. Basta olhar para um transfer market, conseguir dar-nos valores de jogadores e conseguir valorizá-los. Mas seria também de alguma forma enganadora de estarmos a valorizar todos aqueles jogadores e, como todos nós sabemos, aquele valor só se materializa no momento da venda. Eu posso achar que no valor um jogador que vale 100 milhões e no ano seguinte passou a valer 20 ou 30 se teve ali algum momento, uma lesão, o que quer que seja. Por isso, é difícil valorizar dessa forma. A mesma forma, um jogador comprado... Não vê que haja, de alguma forma, uma estrutura financeira desequilibrada nos clubes com esta questão de receitas serem menores do que os gastos e passivos maiores do que ativos? Eu diria que do lado do balanço eu não vejo esse desequilíbrio por este montante dos ativos intangíveis não registados e que não podem estar registados. Do lado da demonstração dos resultados e do ano em si, aí há uma preocupação clara. Há uma preocupação de todos os anos temos clubes que investem mais do que aquilo que conseguem buscar em receitas com objetivos desportivos de eu quero chegar mais longe, eu quero ser campeão e invisto mais, e há anos que correm melhor do que outros e imediatamente podem ter esse impacto. Neste momento nós temos os clubes da Primeira Liga apenas 7 com resultados positivos no final da história. Lá vamos. Agora, isto, eu acho que é preciso olharmos muito mais para a substância depois das tais receitas. Os custos crescem muito para suportar aquelas receitas. E onde é que estão essas receitas? Onde é que o futebol vai buscar as suas receitas? Às transferências, aos audiovisuais, aos direitos de televisão,
toda a parte também das competições europeias e depois os outros ativos que os clubes têm. O merchandising, a bilheteira, os lugares corporate, a publicidade, os patrocinadores. Se olharmos, por exemplo, para a Liga Principal, temos claramente um peso muito significativo de cerca de 1/3 das transferências, os direitos dos atletas a contarem para as receitas, e depois então os direitos televisivos, depois as competições, e só mesmo cá em baixo a atividade comercial pura e dura, a bilhética, a sponsorização. Há ainda alguma preguiça em dinamizar mais as receitas? Encontrar novas formas de receitas que não sejam só... Eu acho que há um caminho de crescimento de receitas que é preciso levar no futebol em Portugal. E às vezes temos tendência a demonizar o tema das transferências e achar que são um one-off, algo não recorrente, que aconteceu no ano e não volta a acontecer. E não é verdade. As receitas representam cerca de 30% das receitas do futebol em Portugal são de transferências. É preciso perceber que este número é muito consistente nos últimos 6, 7, 8 anos. É mais, mas nos últimos 7, 8 anos, seguramente, o anuário das últimas 8 edições, este número tem dado sempre na casa dos 300 milhões de euros por ano. Estará relacionado com o facto do futebol português ter transformado numa fábrica de produção de jovens atletas para clubes? Esse faz parte do modelo de negócio que é criado no futebol. Se Portugal tem uma capacidade inata de criar muito bons jogadores de futebol, então vamos lá valorizar esses ativos e usá-los neste modelo de negócio. Eu acho que Portugal é provavelmente das poucas ligas da Europa em que o peso das transferências tem um peso tão elevado nas receitas dos clubes. Porquê? Porque somos inatos a criá-los, somos muito bons em criar esta vantagem. As receitas televisivas estão estagnadas há não sei quantos anos. Não queria entrar já nesse capítulo. Para isso vou pedir primeiro ao Miguel que me diga se demoniza ou não, já que estamos a falar do advogado do diabo, os direitos dos atletas como principal fonte de receita dos clubes. Eles valem, só para que as pessoas tenham também noção do que é que são os números, 321 milhões de euros no total das receitas da Liga Principal, da Liga Betclic. Há aqui ou não uma excessiva dependência destas transferências para as contas dos clubes? Deixa-me dizer isto de duas perspectivas. Se tivéssemos uma simples análise SWOT, esse fator, e tem muito a ver com o modelo de negócio, com o business model que é criado, ele é simultaneamente a nossa maior força, mas por outro lado, do ponto de vista até com o contabilístico, no médio e no longo prazo, é uma certa fraqueza e particularmente eu vejo até como uma ameaça. Isto é, neste momento nós temos, e vou dar um exemplo. Lá está, o advogado do diabo aqui com tendência para demonizar. Nós estamos a fazer uma questão, porque quando eu olho para a frente, e olha, 5 anos, 10 anos, eu vejo muitas pessoas a quererem fazer bypass àquilo que nós a desenvolvemos a fazer. E o exemplo, claro, não era só o desenvolver o talento português, era uma das coisas que nós fazíamos, é conseguir um binário entre aquilo que era o scouting, que era a identificação de talento fora, na América do Sul em particular, ou em África, o que fosse, trazê-los, potenciar, valorizar e vender com lucro. Nós neste momento já temos os principais clubes brasileiros, só para dar um exemplo, a quererem comprar clubes portugueses para, em vez de venderem um jogador por 5 milhões, que depois vem um ano ou dois depois ser vendido por 50, eles já não querem os 50. Os jogadores eles já não querem 50. A virem fazer esse mesmo desenvolvimento Então, eles já não querem vender por 50, eles só querem vender por 20. Isto é, eles entendem que porque é que eu vou estar a vender por 5 quando posso vender passado um ano ou dois por 20. E isto, só para dar um exemplo, e nesta semana eu recebi um telefonema de um dos principais, para não dizer o principal, de um dos principais clubes de Marrocos, em que querem constituir um modelo baseado exatamente no conhecimento e nesta forma de potenciar. Porquê? O que é que eles veem? Tu puxas os rankings internacionais e aparece um Benfica da vida num país com 10 milhões de habitantes que é o clube que mais lucra. Aparecem os jogadores que ganharam bolas de ouro formados em Alcochete no Sporting. E só olham, e quando olhas para o mapa é um cantinho à beira-mar ali na Europa com 10 milhões de habitantes e perguntam como é que se faz isto. Esta capacidade inata e a escola de treino de treinadores que nós desenvolvemos há 20 anos, há aqui uma mescla de questão que levou, e agora é a parte, a um modelo de negócio que, apesar de estar sustentado e estruturado porque todos os anos se repete, ela acaba por ser relativamente arriscado. Mas digo-te o seguinte, é a única forma que nós temos no mercado em que é diminuto. Nós não temos um mercado de 200 milhões de habitantes, não temos um mercado de 70 milhões de habitantes ou 70 milhões de consumidores. Não há, enquanto não se combater também a pirataria, o crescimento do audiovisual não vai, interno pelo menos, não vai ser exponencial. Se nós não tivermos estas formas de financiar esse déficit, nós não vamos ter os melhores jogadores. E quando não vais ter os melhores jogadores, não vais conseguir internacionalizar os direitos audiovisuais. Portanto, há aqui uma pescadinha de rabo na boca, em que do ponto de vista estratégico é necessário colocar tudo dentro do papel, perceber exatamente até onde é que o risco pode ser corrido. E volta um bocadinho à primeira parte. Se os stakeholders e os principais agentes económicos da indústria do futebol pensarem que todos eles beneficiam se contribuírem, e é a questão mais importante, todos eles vão ganhar.
Agora, às vezes a política interna, porque depois esquecemos que nós falamos de SADs e de empresas, mas os 3 principais clubes, os 4 nomeadamente, têm um modelo associativo na sua base. E apesar de estarmos a olhar as contas da SAD, mesmo assim, quando nós começamos contas... a perceber é que são pessoas que votam e às vezes há um certo populismo que acaba por levar a decisões estranhas que acontecem nos clubes de futebol. Vou agora aqui à questão dos 3 grandes, não para falarmos na questão de têm que perceber que têm também que ceder, porque isso iremos falar mais à frente certamente, mas na questão de serem os 3 grandes a ficar com o bolo das receitas também destes 1024 milhões. Se olharmos para os números, 72% do total ficam concentrada nos 3 clubes que ficam nas 3 primeiras posições da tabela da Liga Betclic. Faz sentido, num volume tão grande de receitas, esta concentração em apenas 3 clubes? Acho que Portugal sempre sofreu desse tema, que é um tema de hegemonia de 3 clubes perante todos os outros, que acabam por concentrar as receitas, as despesas. O futebol em Portugal hoje em dia, basta lermos o Jornal Desportivo, o número de páginas dedicadas a estes 3 clubes face a tudo o resto do futebol, não é sequer comparável. Como é que se inverte este ciclo? Porque isto de facto Criando torna mais dificuldades a quem tenta competir numa liga em que as receitas estão concentradas em 3 clubes. Assim, acho que é preciso desmistificar que a situação que temos em Portugal não é muito diferente de uma Espanha com o Real Madrid e com o Barcelona. É diferente de uma liga inglesa, por exemplo. Uma liga inglesa é completamente diferente. Uma liga inglesa deu um passo completamente diferenciado e conseguiu, via o quê? Via a centralização, e se calhar já vamos falar desse tema daqui a bocadinho. Mas essa é uma medida para dar muito mais receitas aos clubes mais pequenos. Agora, os clubes têm de conseguir transformar o seu modelo de negócio. Se nós fôssemos olhar para o anuário e para o que aconteceu aos clubes mais pequenos nos últimos anos, há 5 anos atrás, as receitas de televisão num clube mais pequeno correspondiam a 45%, 50% das receitas totais daquele clube. Hoje em dia já está nos 30%. Ou seja, estes clubes têm conseguido também caminhar por atrair mais pessoas para os estádios, fazer mais dinheiro com merchandising, mais dinheiro com patrocinadores. E até com transferências. E até com pequenas transferências. Famalicão, Casa Pia. Mesmo assim continuamos a ter a bilhética e a sponsorização a serem responsáveis na Liga Principal apenas por 107 milhões e os direitos audiovisuais, de facto, depois das transferências a serem responsáveis por 189 milhões. Há aqui um caminho, Miguel, a percorrer e que liga esta em que 3 grandes ficam com o bolo das receitas. Eu aqui sigo um bocadinho, me conheço bastante mais. Se vamos lá a outra ponta da Europa, se fomos à Turquia é igual, ok? Historicamente, se fomos à Turquia, se fomos à Itália, temos os clubes de Milão e Turim, apesar de Nápoles agora ter aparecido, na Alemanha então, mais ainda, em França pelo investimento que o Qatar faz no PSG, então é quase reduzido a 1 em relação a um conjunto de coisas. Isso acaba por acontecer. E há aqui um fator que tem a ver com o fator Champions, isto é, todos os clubes que têm acesso à Champions têm acesso à receita direta e à receita indireta. A receita indireta daquilo que tem, cada vez mais, até porque a UEFA cada vez paga mais em relação às Champions, até para evitar a questão da Superliga em relação à FIFA, mas isso era quase um outro é mais um programa à parte, mas o problema depois é a receita indireta, porque cada jogador que aparece na Champions e que rebenta, usando aqui muito uma linguagem do futebol, acaba por valer mais. E isto significa que estas é um pouco das razões, e obviamente que a solução não é tão simplista, ou a explicação não é tão simplista, mas estas são as principais razões. Isto leva-nos muito a... Pode existir fatores de equilíbrio em relação à competitividade. A centralização é uma, a profissionalização é outra, porque cada vez mais os clubes pequenos trabalham bem, não só dentro de campo. Hoje em dia tu ouves uma conferência de imprensa e se calhar ontem, logo à noite, vai jogar o Benfica com o Gil Vicente. Vai ser difícil. O Gil Vicente está nos últimos lugares, mas os treinadores estão capazes. O problema não é só que essa competitividade começa a haver dentro. Também fora, o Famalicão, o Braga, o Casa Pia, que há 4 anos atrás estava quase numa terceira divisão, hoje faz vendas de 3, 4, 5 milhões de euros de jogadores, coisa que era impensável há alguns anos atrás. Portanto, essa profissionalização consegue ajudar a competir. A centralização dos direitos de televisão não vai repor um equilíbrio, até porque às vezes a igualdade é má para o crescimento. Agora, pode criar alguns fatores de correção de algumas injustiças que acontecem. Mas, obviamente, que num país em que tem a tradição que tem os 3 grandes clubes, eles vão continuar a ficar com a fatia de leão. Que não haja dúvidas em relação a isso. Vamos então ao elefante na sala. Eu tinha aqui mais perguntas, mas vou lá mais tarde, que é a questão da centralização. O Miguel Farinha é um defensor da centralização dos direitos televisivos desde há muito. Aliás, a própria UI no passado fez já um trabalho para a Liga também, com estimativas de quanto é que poderia valer
valer este mercado nacional. Na altura falaram de 320 milhões de euros, não estou em erro. A verdade é que estamos muito próximos de 2026, ano em que tem que ser entregue o modelo de centralização e as chaves de distribuição, e isto na verdade é a celeuma, não é? Como é que se vai fazer este modelo e como é que serão feitas as chaves de distribuição quando os três grandes continuam aqui a ter um peso central atualmente na questão das receitas. Por um lado, ainda acredita naquele grupo, naquele número dos 320 milhões. Estamos a falar, na Liga Principal, de receitas de 189 milhões agora. E tivemos uma série de vendas de direitos televisivos, na Holanda, por exemplo, por valores muito mais baixos. Portugal, mesmo assim, consegue competir muito bem contra esses mercados. Mas acredita nos 320 milhões ainda? Acho que é importante esclarecer um tema desses 320 milhões. E o primeiro tema é, nós fizemos um estudo em que fomos buscar várias fontes para perceber o potencial de valorização dos direitos. E os 320 milhões saem até de um estudo externo à UI, em que nós apresentámos e dizemos lá qual é a fonte desse estudo, é uma entidade externa que faz esse estudo, que apresenta 320 milhões. Depois fomos comparar, foi também o potencial de crescimento face a outras ligas no momento da centralização. A Liga Espanhola foi um claríssimo exemplo, até porque tinha o mesmo desafio que a portuguesa, que é ver dois clubes que dizem, eu não quero. Eu acho que os clubes não perceberam ainda que ao haver uma centralização definida pelo governo, não há uma questão do eu não quero. Há uma questão de vamos trabalhar todos juntos para melhorar esse produto e conseguir valorizá-lo. Depois é preciso pensarmos que estes 320 milhões ou 300 milhões foram falados há 5, 6 anos atrás. Em qualquer um destes anos, os modelos vão mudando e vão acontecendo coisas novas. Hoje em dia há muito mais concorrência por direitos televisivos, há plataformas OTTs a comprar direitos televisivos, há as Big Tech a investir e a comprar direitos televisivos. Por isso, acho que não podemos ser negativos no sentido de não vamos conseguir os 320 milhões ou pôr este número como aquele número mágico. Mas vê mais dificuldade em que possa atingir estes pontos? Acho que as condições atuais do mercado são mais difíceis do que foi na anterior renegociação dos direitos ou na altura em que, por exemplo, a Liga Espanhola o fez. São mais difíceis. Agora, há também fatores para valorizar. E acho que o futebol português tem de caminhar, e há bocado o Luís falou de um tema muito importante, que é o tema de ter de haver um alinhamento de todos os clubes na valorização deste futebol. E acho que hoje em dia esse alinhamento existe, apesar de alguns arrufos momentâneos que acontecem, mas há um alinhamento claro nesse aspecto, de valorização da indústria. E essa valorização vai claramente ajudar a conseguir um valor muito superior nos direitos televisivos. Agora, eu acho que o mais importante do tema dos direitos televisivos é muito mais a capacitação que isto pode trazer aos clubes mais pequenos. Porque, efetivamente, o comparativo entre o que um clube grande recebe em Portugal e um clube pequeno recebe é incomparável com qualquer outra Liga Europeia. Os 14, 15 vezes mais que o Benfica, Porto e Sporting recebem face a um Casa Pia ou a outras equipas do meio da tabela, não faz sentido na maior parte das ligas europeias. E para os clubes grandes, atenção, que estas receitas televisivas são, obviamente, um ponto importante, mas representam 16%, 17% das suas receitas anuais, ou seja, não é também por aí que para eles não é assim tão importante estas receitas. É muito mais importante hoje em dia uma Champions, muito mais importante do que propriamente as receitas televisivas. Mas a possibilidade de estar na Champions é também cada vez mais reduzida e os clubes nacionais também sabem isso. Os lugares para os clubes nacionais serão cada vez menos. A tendência é que haja menos clubes portugueses, um ou dois a conseguirem, não os três. Eu acho que aí é um tema que é preciso ser tratado e a Liga tem tentado a fazer esse caminho, que é o tema de, nos últimos anos, o futebol na Europa começou-se a valorizar da mesma forma os pontos ganhos na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Liga Conferência. E o que aconteceu foi que clubes, ou países que têm muitos clubes na Liga Conferência, como a Holanda, por exemplo, fez muitos pontos ali. Portugal este ano vai beneficiar disso seguramente. O Guimarães este ano faz muitos pontos na Liga Conferência que valem tantos como os pontos do Benfica e Sporting na Liga dos Campeões. E isso vai ajudar a subir nos rankings. Ou seja, é preciso, e esse aí é um tema que é preciso ser na UEFA tratado e as ligas europeias a defendê-lo, que é, vamos lá valorizar isso de forma diferente. Se nós compararmos, nos últimos anos, os pontos feitos por Portugal na Liga dos Campeões face a uma Holanda que está a competir connosco, ou não, se é a Ucrânia ou uma Bélgica, Portugal faz muito mais pontos na Liga dos Campeões. O que é que a seguir acontece? Não os faz numa Liga de Conferência. E porquê? Mas isso é também porque há clubes mais pequenos que não têm a competitividade nestas ligas. Voltamos à centralização. Há duas maneiras de resolver isso. Ou resolves politicamente na UEFA e atribuis pontuação diferente, ou então não tentas navegar contra a corrente, percebes claramente que isso é um dado assumido e vais ter que ajudar a Benfica, Porto e Sporting, que se tiverem, os clubes ficam em quarto, quinto, sexto lugar, se tiverem mais condições para competir na UEFA, e eles precisam de dinheiro para isso, então nós temos que lhes dar para eles próprios, Benfica, Porto e Sporting, beneficiar. Isto é, quem está no topo da pirâmide, da cadeia alimentar, tem que perceber que quem está abaixo também precisa de ter algum músculo para poder comer. Mas
Mas acho que há aí trabalho, mas volto a dizer, vai acontecer duas coisas este ano que vão ser muito importantes. As eleições da Liga em abril... Eu ia agora aí, porque isto pode atrasar tudo também. As eleições da Liga podem atrasar o próprio processo, apesar de haver um calendário específico para esta entrega do modelo. Vai haver uma outra eleição que vai atrasar mais ainda do que essa. Então vamos a isso, Miguel. Que é a eleição do Benfica. Deixa-me dizer o seguinte... Até outubro. O Benfica termina os seus direitos antes... E não é só por causa disso, é porque neste momento, se olhas para as campanhas eleitorais, já estão para as campanhas, temos alguém que está, o Rui Costa, que é presidente, que percebe e compreende tudo aquilo que estamos a dizer. E depois há alguém que está na oposição que já percebeu que uma das ferramentas do ponto de vista político e algum populismo tem que atacar esta questão da centralização, porque o Benfica vai ser prejudicado. Eu volto a dizer, como acompanho outros mercados e acompanho o Brasil, isto acontece com o Flamengo no Brasil. Até porque no Brasil tu tens duas ligas, não tens uma, tens duas. Há uns grupos, há determinados clubes que estão numa liga, que é a Libra, e depois há outros que ainda estão noutra. Aqui ainda é mais confuso, portanto, ainda nem sequer tens. Depois tens a CBF, que é a Federação. O Flamengo é o Benfica da coisa. É o clube que, nomeadamente, diz que foi prejudicado e que não quer ficar prejudicado e que tenta fazer ali alguma questão. Resumindo, eu não vejo aquilo correr bem no Brasil e qual é que foi o problema? A lista que concorreu e que ganhou as eleições no Flamengo foi aquela que durante algum tempo, para ganhar as eleições, castigou a anterior presidência. Eu tenho receio, e literalmente eu tenho receio, que durante este verão as eleições do Benfica, nomeadamente se o Benfica não for campeão, sejam tão levadas ao extremo que hajam candidatos a dizer coisas que depois fiquem amarradas a essa situação. E isto para dizer o seguinte também. Vejo extremamente difícil que o novo Presidente da Liga, em abril, mesmo que acalme um bocadinho a situação interna que ocorre por causa disto, tenha capacidade, antes de novembro de 2025, de ter as pessoas serenas, calmas, tranquilas, sentadas à mesa, de forma consciente, para trabalhar em prol de um bem comum, que é a centralização. Só para dizer uma coisa em relação à centralização, eu não sou e peço desculpa pela expressão, mas um carneiro que vou atrás das coisas, mas quando eu vejo toda a gente na autoestrada a ir em sentido inverso ao meu, eu tenho que parar para pensar, ok? E quando eu olho para a Europa e vejo que todos que estudam isto, que todos pensam e que todos querem maximizar as suas receitas, e de repente só vejo o Chipre e há mais alguém que além de nós? Agora é só o Chipre. Portanto, só o Chipre. Portanto, quando olho para a Europa toda e vejo, é que acontece na autoestrada, portanto, vejo uma pessoa do lado de lá a ir no sentido que eu estou a ir, e depois vejo os outros todos à minha frente a vir para mim. Portanto, algo está errado. Eu é que estou certo. Miguel Farinha, estas eleições para a Liga podem de alguma forma atrasar o processo e o avançar da centralização de facto em 2026 com aquilo que são os procedimentos previstos para esse ano? Eu espero que não. Percebo perfeitamente o ponto que o Luís diz, que é um ponto importante. Não esqueças que eu sou advogado do diabo aqui a coisa, ok? É verdade. mas é um ponto importantíssimo. Vai trazer, as eleições do Benfica vão ter um papel importantíssimo aqui ao mercado. Eu acho que as eleições particularmente se o Benfica não for campeão. Dizia que as eleições do Benfica vão trazer? Não, vão trazer aqui um desafio que chega ao mercado. Por este motivo. O Benfica, de lá para onde dá muito barulho, dá muitas headlines, dá muitas notícias e isso tem um impacto na opinião pública. Agora, olhando para a Liga construiu o caminho para a centralização. Já criou uma empresa que gera a centralização, está a fazer o caminho de falar com outras ligas. Caminho lento, tem sido lento. É o caminho que era suposto fazer. O que está definido do modelo é um modelo de centralização, um modelo de recuperação de receitos ser apresentado em 25, 26. E um novo presidente acabado de eleger vai ter essa capacidade? A estrutura que está na Liga está montada já há muito tempo e tem feito um trabalho nesse aspecto. Por isso, o novo presidente terá de agarrar esse trabalho e perceber se é aquilo que ele vê com bons olhos ou não, o que é que ele quer alterar ali. Mas vamos ser muito claros. Um modelo de repartição de receitas não dá para inventar um modelo completamente diferente do resto do mundo. Novamente, o tema da autoestrada e dos carros. Mais do que tu tiveste um momento político, um momento de gestão política em relação ao tema. E agora vais ter um momento de gestão económica da questão. E a gestão económica, e exatamente pela pressão legislativa que existe em relação aos calendários que estão feitos, eles vão depois acelerar mais, se calhar, no 120 ou 150 dias do que aconteceram depois em 2 ou em 3 anos. Mas novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março de 2026 serão 4, 5 meses fulcrais em relação a todo o processo que irá ter que acontecer. Nós já estamos com quase meia hora de conversa e eu não quero deixar ir aqui esta questão, que é os desafios que colocam, que serão determinantes também para o futebol português nos próximos anos, e um desses temas que referem é o perfil do adepto que está a mudar. E isto naturalmente tem sempre impacto nas receitas, porque estamos a falar de um modelo de centralização que pressupõe uma lógica de consumo
como se ela não se alterasse e como os adeptos não se alterassem. Que impacto é que isto pode ter no paradigma do futebol, na forma como se vê o futebol e como se consome também? Porque a transmissão linear, se calhar, é uma coisa que daqui a uns anos poderá já não ser tal e qual como estamos a assistir. Estamos a preparar um modelo de receitas que depois vai depender do consumo também, de um novo adepto que pode não ir ao encontro desta expectativa de consumo. Não, Diana, isso eu concordo, mas é claramente daquelas... Nós, quando fizemos o estudo estratégico da Liga, o último, a Liga tem feito vários planos, vários períodos estratégicos. Tivemos um primeiro período, 25-19, depois um segundo e agora temos um terceiro, da afirmação do futebol em Portugal. E nesse, uma das forças de mudança identificadas é claramente o perfil do adepto a alterar. É um adepto que tem um adepto mais novo, muito mais digital, com um spam de atenção muito mais curto, que não vê um jogo, provavelmente, uns 90 minutos, no sentido, se é como eu vejo, estar a olhar para a televisão os 90 minutos, vai olhando para o telemóvel. Se calhar também vai menos vezes ao estádio e depois não há forma também de apostar a bilhética. O estádio deles gostam, ok. Pronto, isso. A ida ao estádio, tudo isso que envolve uma experiência e eu continuo a sentir. Mas não o consumo televisivo do Eu acho que o consumo televisivo é aquele saldeiro. Tradicional é que se alterar. Agora, é preciso trabalhar sobre isto, é preciso trabalhar sobre os conteúdos que estamos a produzir. E acho que não se fala muito de um tema, que é a centralização vai permitir também um controle do produto televisivo. A Liga, controlando a centralização, consegue controlar o que é que está a colocar todos os dias cá para fora. Que produtos faz sobre esse mercado, como é que o apresenta. Se vamos pensar, o salto gigante que deu a Fórmula 1 com os documentários da Netflix. Daí para cá, quantos mais desportos começaram a aparecer com documentários específicos na Netflix, na Apple TV e por aí fora. E quase todos eles tiveram um impacto imediato na transformação também da atenção e de chamar a atenção. Há 10 anos atrás, nenhum dos meus filhos olharia para a Fórmula 1, não tinha interesse nenhum para eles. Hoje em dia, todos gostam de ver e acho que o futebol tem caminhado nesse sentido. Eu adoraria ver em Portugal a coragem de fazer uma série como temos hoje em dia na Netflix do 5 inicial da NBA. Sobre um Gyökeres e um... Sim, mas aí então também teremos o desafio de cada liga não é uma só Fórmula 1 ou uma só NBA ou um só torneio da ATP de ténis, que são de facto modelos muito mais competitivos do ponto de vista de há aqueles eventos que são muito viralizados no mundo. Estamos a falar de uma liga mais pequena. Mas uma liga mais pequena que atrai. Imagina um programa de liga em que, em vez de falar dos jogadores da NBA, estamos a falar dos jogadores do Benfica, Porto e Sporting, a acompanhar um ano destes jogadores e de carreira deles. Em Portugal há claramente consumidores para isso. E não só Portugal, em toda chamemos-lhe a diáspora portuguesa e os milhões de portugueses pelo mundo, há mercado para este tipo de produtos. E este tipo de produtos também faz chamar a atenção a seguir para aquele desporto e para o que se passa ali todos os dias. Ou seja, há uma necessidade de pensar o futebol de forma diferente. E isso vai para esse novo adepto. Como é que eu consigo fazer mais clipes mais pequenos, mais clipes mais curtos, apresentar aos miúdos para lhes chamar a atenção? Aqueles cortes de 2 minutos no Instagram, a fazer pequenas coisas, isso é fundamental. Os TikToks da vida, o Instagram, tudo. A evolução que há, o mundo que há para construir por aí ainda é enorme. Mas ias-me fazer uma pergunta, desculpa. Eu ia perguntar o que é que os clubes podem fazer mais para mudar o seu perfil e manter os seus adeptos, no fundo, interessados no futebol. Há coisas que os clubes podem fazer per si, individualmente, há outras que não conseguem fazer fora do contexto da Liga e há outras que nem sequer conseguem fazer isoladamente em Portugal, ok? Mas isto para dizer que aquilo que podem fazer, eu acho sinceramente em parte a ser feito do ponto de vista da profissionalização. Deixa-me só dar aqui uma outra perspectiva antes que o programa acabe, que eu acho que é importante para o próximo quinquênio, que nós devemos ter em 2026 um mercado que é Estados Unidos e Canadá, já para não falar do México, que poderá fazer também, conseguir chegar a um conjunto de milhões de consumidores e que neste momento estão perfeitamente perdidos e desperdiçados. Eu não sei se o futebol, o soccer para eles os vai conseguir trazer, mas esse objetivo está lá, é algo, mais uma vez, que não controlamos. E depois temos 4 anos em que Portugal vai estar novamente na boca do mundo pela co-organização do Mundial com Espanha e Marrocos. Ora, se nós temos a centralização colocada exatamente no meio disto, em 2028, é impossível não pensar algo em tudo isto que não perceba que algo vai acontecer nos Estados Unidos, algo vai acontecer no Canadá e logo a seguir ao Mundial os olhos vão estar postos em nós, em Portugal, em Espanha e em Marrocos. Quais é que são as oportunidades que daqui se criam para que as possamos aproveitar de forma conjunta e não individual? Sinceramente é uma parte do desafio. Como falamos aqui, a Liga Portugal vai ter eleições muito brevemente, agora em abril, e perante estes desafios também que deixam aqui para o futebol português, eu gostava de perceber, Miguel Farinha, um pouco antes de fecharmos, que desafios é que vê que a Liga Portugal tem pela frente
E depois também aqui uma questão específica em relação aos próprios números da estrutura financeira da Liga, porque teve receitas de 29 milhões na época passada, só entregou 9,8 milhões de euros aos clubes. Esta época espera ter mais receitas, cerca de 32 milhões de euros, mas vai distribuir o mesmo pelos clubes. Sendo que às vezes parte desta distribuição é dinheiro que vem das próprias SADs e que é entregue à Liga, portanto acaba quase por ser uma pescadinha de rabo na boca. Por um lado, que desafios é que vê que o próximo presidente venha a ter, e por outro, olhando para esta lógica de receitas e distribuição pelos clubes, o que é que pode ser aqui melhorado? Olha, em termos dos desafios que o presidente para o próximo presidente da Liga terá, há aqui vários desafios. Já falámos, o perfil do adepto e a aproximação ao adepto é claramente um desafio. Há o desafio de valorizar mais as competições e os clubes associados. E há aqui muita coisa a fazer sobre esse tema. Temas de controle financeiro, de fair play financeiro que é preciso tratar. Existem temas também de trazer outros formatos. O futebol feminino está hoje em dia claramente a explodir. É preciso olhar para o futebol feminino para ver como é que nós conseguimos agregá-lo ao futebol masculino e a tudo o que é feito. Há uma necessidade enorme também, esse é um desafio, de desenvolver a própria estrutura da Liga. A partir do momento que eu tenho a centralização, eu tenho um produto completamente diferente. A Liga tem de se preparar para esse produto e saber o que é que vai fazer com ele e que estrutura terá para conseguir vender esse produto. Esse é um tema. Há o tema, e falávamos assim muito de raspão, que é o tema da internacionalização do futebol português. As receitas audiovisuais são vendidas primordialmente em Portugal. Vendemos muito pouco para fora. Temos que conseguir fazer esse caminho também. E a Liga tem um papel importante ali. A centralização nem se fala. Esse é o grande desafio. É o grande desafio. Mas que implica todos estes também. Implica todos estes. E há um tema também de redução de custos de contexto. Há custos de contexto do futebol que não fazem sentido. Há os custos das bilhéticas dos IVAs, há os custos do IRC dos atletas, há o custo dos seguros, que é um tema nos clubes hoje em dia. Ou seja, há uma série de temas que é preciso endereçar e são aqueles que me parecem os principais desafios. Agora, se olhar para a estrutura da Liga, eu não posso olhar para a Liga e pensar a Liga só distribuiu 9 milhões para os clubes. A Liga são os clubes. A Liga funciona por todos os clubes. A Liga recebe cotizações dos clubes, uma pequena parte. Grande parte do que a Liga angaria das suas receitas são patrocínios, são publicidade. Para quê? Para organizar os jogos. A Liga não dá dinheiro aos clubes para os clubes fazerem investimentos. O que a Liga faz é Mas não devia paga arbitragem, também. paga observadores. A Liga, e novamente voltando Há um fundo de emergência, há um fundo de crise, mas não há verdadeira estrutura de apoio para investimentos mais profundos, para infraestruturas, por exemplo, porque alguns clubes, se calhar, precisavam, sobretudo em ligas mais importantes. São essas receitas do país. É preciso trabalhar sempre de um lado das receitas e do lado dos custos. Do lado das receitas, a Liga tem conseguido maximizar essas receitas continuamente. Os 31 milhões estimados no próximo ano, aos 29 deste ano, comparam com 15, se calhar há 6, 7 anos atrás. Ou seja, há aqui um crescimento, e esse crescimento não foi por ir buscar mais dinheiro aos clubes, foi por valorizar o produto. Mas a distribuição depois é um terço disso. Mas a distribuição tem-se disso porque a seguir é preciso fazer uma estrutura. Há que organizar campeonatos, há que ter uma estrutura montada para isso, há que fazer produto, há que valorizar o produto, e por isso é preciso pessoas. Isso não se faz sem pessoas. E o que a Liga tem feito é esse caminho. A Liga profissionalizou-se, uma estrutura hoje em dia muito mais complexa, em que parte consegue distribuir, e o distribuir não é distribuir aos clubes, é substituir-se aos clubes nas despesas de organização dos jogos. Não são os clubes que pagam aos árbitros, não pagam aos observadores, não pagam aos delegados. Tudo isso, não pagam as bolas, tudo isso é um custo que a Liga hoje em dia assume. É a substituição. E depois distribui numa competição muito específica, que é a Taça da Liga, que se conseguiu demonstrar nos últimos anos que é rentável per si. Ou seja, o que a Liga consegue buscar de receitas para a Taça da Liga, essa sim distribui aos clubes participantes e torna mais atrativo esse modelo. E para fecharmos, que esta conversa já vai bastante longa, eu iria se calhar pedir ao Luís Miguel Henrique para nos responder primeiro e depois fechávamos com o Miguel Farinha, nosso convidado também a este programa. Falámos aqui das receitas e de como isso será um desafio para o próximo Presidente da Liga. A verdade é que também tivemos esta semana tomada de posse do novo Presidente do Comitê Olímpico, que era o antigo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que já admitiu que também quer dinamizar aqui as receitas para o programa olímpico. Corremos o risco de ter, de alguma forma, uma transferência de receitas por haver aqui dois fortes dinamizadores de tentativa de captação de patrocínios e de verbas do futebol para as modalidades olímpicas? Não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Pode acontecer é ir buscar ou ir recuperar dinheiro que se perdeu para coisas, por exemplo, como festivais de música. Há muitas outras eventos e há muitas outras áreas que consomem sponsorship. Portanto, não é só o desporto, não é só os leiras. Os grandes festivais é que têm que se preocupar. Eu sinceramente não vejo... quando olho para aqueles que são os potenciais investidores no futebol, dizer assim, eu vou gastar menos
5 milhões de euros, ou menos 1 milhão de euros, ou menos, e quando falo Mas das a verdade é que o marcas... modelo que foi implementado na Federação percebeu-se que houve Agora, ali um crescimento de receitas significativo. Portanto, eu tive... se a experiência que Fernando Gomes tem é de saberes da eu fiz esse dinamizar trabalho, as só para teres receitas. ideia, na Universidade Católica, desde 2017 e 2018, e com uma consultora rival aqui da UI, nós fizemos um trabalho para o IPPDJ e exatamente para começar a preparar e ensinar as federações, ditas não tão, não é aqueles top 4 ou 5, nomeadamente aquelas que recebem ao dia do placar ou a Federação Portuguesa de Futebol, mas todas as outras tinham necessidades de ser menos subsídio-dependentes. Já falamos disso aqui também. Pronto, e esse trabalho começou a ser feito. E hoje em dia as federações também começam a ter departamentos de comunicação, departamentos comerciais, departamentos de marketing, já conseguem saber o que é uma proposta de valor, já não vão pedir um favor, isto é, antigamente, há 10 anos atrás, uma federação, já não é um clube, é uma federação, ia pedir um favor para ver se patrocinavam. Portanto, Hoje não, hoje levam uma proposta de valor. De fuga de verbas Eu para não as vejo o modalidades. futebol a perder, para isso vejo cada um a conquistar cada vez mais espaço, até porque há linhas de responsabilidade social em marcas em que os valores olímpicos têm coisas para oferecer que o futebol não tem. O futebol tem um mercado de massa que algumas outras desportos não têm assim tanto. Portanto, cada um ocupa o seu espaço e acho que, volto a dizer, há espaço para todos. Miguel Farinha, também não está preocupado, acha que não é um problema para a Liga? Eu acho que não é um problema e acho que há aqui duas vertentes que é preciso pensar. E uma delas é o papel que não a Liga, mas os clubes têm também nesse movimento olímpico. São eles que têm o ecletismo, que formam os atletas olímpicos. Não, e não é a dinheiro do futebol, quando chega lucro, que chega a SAD passa para o clube e o clube é que vai financiar o resto. Ou seja, há aí um papel também que é importante valorizar nos clubes nesse aspecto, e acho que os clubes têm feito esse caminho. Agora, concordo em tudo com o Miguel, quando o Miguel diz, estamos a falar mesmo de entretenimento. O futebol é entretenimento, os espetáculos é entretenimento, o cinema, por aí fora. E o futebol tem de se preocupar em concorrer com todos estes e criar um produto cada vez melhor. E terá seguramente concorrência também mais do movimento olímpico, mas que acho que é absolutamente saudável e faz parte deste processo. Não diria que é uma preocupação, porque são mensagens diferentes, são conteúdos diferentes que temos de conseguir valorizar todas. Agora, há seguramente um caminho também para crescer aí, não tenho dúvidas nenhumas. Muito bem, está assim feita mais uma análise da semana de olhos postos nos números do futebol português, no anuário financeiro que foi feito pela UI Portugal. Obrigada, Miguel Farinha, por ter juntado a nós no Advogado do Diabo. Obrigado. Obrigada também a Luís Miguel Henrique por mais esta análise, assim que nos acompanha. Até breve.